Boa noite, gente. Como eu havia prometido para todos vocês, eu ia contar na hora certa o que ocorreu comigo no dia 20 de julho. Pois bem, eu há muitos anos vinha sofrendo com fortes dores na região abdominal e eu sempre senti muita cólica, desde novinha, desde quando eu tive meu primeiro ciclo menstrual, eu sofri com muitas dores. E há 2 anos atrás, exatamente em 2014, eu descobri que eu havia apresentando há muito tempo quadros de endometriose. E como a descoberta da doença foi muito tardia, eu fiz durante 6 meses o tratamento com medicamento e após esses 6 meses eu não obtive melhoras. E o processo foi piorando. No ano passado eu passei por uma mini cirurgia que foi a abertura do orifício uterino, porque não sangrava e eu continuava sentindo dores menstruais, cólicas menstruais. E quando foi no dia 26 de junho, exatamente no dia de uma festividade de jovens aqui da minha igreja, da Almadevre, eu tive muita dor, muita mesmo. E infelizmente, na segunda-feira, após a festividade do sábado, o meu médico decidiu tirar o meu útero, porque o quadro havia piorado muito, já estava tendo quedas bruscas na pressão arterial, estava me acarretando muitos problemas. E nessas 2 semanas foram os piores dias da minha vida. Foi o momento que eu busquei mais a Deus, que eu me acheguei mais diante daquilo que Deus tinha para mim. Fui buscando, orando, chorando, mas aprove Deus que eu passasse por esse processo doloroso. Não é fácil a gente entender a vontade de Deus, não é uma coisa fácil você entender o que Deus tem para você, mas eu posso dizer que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Após esse meu momento de buscar Deus, eu aceitei a cirurgia. Eu ainda precisava ter autorização da Unimed, porque o meu plano de saúde era participativo. E como eu havia apresentado no momento do fechamento do contrato que eu era portadora de endometriose, eu não podia fazer nenhum tipo de tratamento mais profundo para amenizar a doença. Eu havia deixado claro que eu tinha doença e eles dizem que você só poderia fazer cirurgia ou ressonância magnética, tomografia após 2 anos do plano. E eu estava crendo, eu coloquei nas mãos de Deus e fiquei esperando que Deus fizesse a vontade dele. E graças a Deus a Unimed autorizou a cirurgia. E no dia 20 de julho eu fiz a cirurgia para a retirada do útero. Mas é aí que começa o meu testemunho. Durante a cirurgia, foi constatado que as minhas trompas haviam dissolvido. Eu estava com muito sangue na região pélvica, muito mesmo, muito sangue. As trompas estavam dissolvendo. O ovário esquerdo estava com um cisto do tamanho de um limão, bem grande, e nenhum exame apresentava que eu tinha cisto ovariano. Eu tive cistos nos 2 ovários. As minhas trompas estavam todas grudadas no meu intestino. Foi realmente uma cirurgia de alto risco, onde Deus me deu a vitória. E eu decidi gravar um vídeo para que vocês que têm amigas que vêm falando que sente muitas cólicas, que sente dores pélvicas, que não são diagnosticadas nos exames, peçam
essas pessoas para entrar em contato com o médico, chorar, gritar, fazer o que for necessário para não passar pelo que eu tenho passado. Quando a gente sente muita dor, as pessoas interpretam às vezes mal, acham que é frescura, mas não é frescura, não é mimimi como dizem por aí, é muita dor. E nós temos que ser responsáveis por aquelas pessoas que a gente tem visto sofrer. A Bíblia diz que a gente tem que se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. E muitas vezes a gente vê mulheres passando por momentos de dificuldade à nossa volta, nossas amigas, irmãs, enfim, independente do grau parentesco ou de amizade, nós somos responsáveis por essas pessoas. Então eu quero deixar claro aqui que eu passei por um grande livramento, mas que também foi pura negligência médica. Eu há mais de 8 anos já vinha fazendo exames complementares, ressonâncias magnéticas, desde 2008 que eu estava vindo fazendo esses exames profundos e os médicos não constatavam o que eu tinha. Talvez se por mais amor de um médico ou de alguém próximo, eu não estaria passando pelo que eu estou passando hoje, independente de estar sendo grata a Deus pela fase que eu estou vivendo. Mas ajude as pessoas que precisam. Olha para o outro como se fosse você. Pega a dor do outro como se fosse sua, porque a gente não sabe o que está por vir. A gente não sabe o que Deus tem reservado para nós. Então nós temos que ser pessoas que levam amor, que levam compreensão, que levam paz. Tudo que acontece é permissão de Deus. É porque Ele decidiu fazer assim. E eu sou grata a Ele por essa grande bênção que foi a minha vida, né? A minha vida, porque se eu não tivesse passado por essa cirurgia, eu não sei se eu teria mais tempo para contar aqui para vocês. Muito obrigada, boa noite, que Deus abençoe a todos.